Pessoal, agora a questão da associação de resistências, quando encontra-se na forma mista, significa que eu tenho parte do circuito em paralelo e parte estará em série. Tá? Então, nesse momento, não adianta você querer calcular tudo de uma única equação que não tem fórmula específica para uma equação mista. Você vai ter que efetuar etapa por etapa. Quais são as etapas que a gente segue, né? Na etapa 1? Você tem que primeiramente identificar o que nós chamamos de ramo, ou braço, né? Que são os nós. Nesse caso aqui eu tenho um nó aqui, ó. Entre esses dois nós, olha as resistências que eu tenho, R2 e R3. Isso significa que R2 e R3 estão em paralelo. Esquece nesse momento R1 e R4, tá? Elas vão entrar em um momento posterior. Nesse primeiro momento, eu tenho que analisar R2 e R3. E eles estão em paralelo. Se a resistência R2 e R3 está em paralelo, eu tenho apenas duas resistências. A forma mais prática que eu tenho de sair, ó, não são valores iguais. Então, eu tenho que sair o produto pela soma. Essa é a forma mais simples que eu tenho para fazer com que essas duas resistências em paralelo tornem-se apenas uma resistência equivalente. Então, é isso que nós vamos fazer. Tá? Dessas duas resistências, vai me gerar um valor. Então, vou trazer isso daqui para cá. Ó. O valor que nós temos em questão é 180 ohm e 270. Pessoal, no caso aqui, ó, a resistência equivalente, isso eu só posso trazer resistência equivalente ou resistência total quando você faz a análise completa do circuito em questão. Então, nesse caso, eu não posso chamar de resistência equivalente, porque meus terminais estão aqui, ó, tá? Então, aplica-se um outro nome para a resistência que você vai encontrar entre esses dois resistores, né? Então, ao invés de chamar de resistência equivalente, eu vou chamar de RA, por exemplo. RA, RX, RY, qualquer nome, tá? Poderia chamar R23, que são as resistências em questão, ok? Então, vamos lá. Vou efetuar o cálculo entre essas duas resistências, tá? Aqui eu coloquei como R1 e R2, né, porque nós trouxemos da fórmula. Nós sabemos que é entre R2 e R3. Então, vamos lá. Readequando nossa situação. Chamei essa resistência equivalente entre 2 e 3 de RA. RA, então, será o resultado entre o produto de R2 com R3 sobre o somatório de R2 com R3. Quanto que vale o R2? O R2 vale 180. 180 vezes 270 dividido por 180 mais 270. Quem tiver uma calculadora científica, você consegue fazer esse cálculo aqui de uma única vez, né? Agora, quem tiver com uma calculadora básica aí, não tem problema. É uma etapa a mais que você vai efetuar esse cálculo. Então, nós temos aqui, ó, 180 vezes 270 dividido por 180 mais 270. Resultando em 108 ohm. Lembrando, ó, como que eu cheguei nesse resultado? Multipliquei 180 por 270. Deu 48.600. Depois, efetuei a soma de 180 mais 270. Então, nós
nós temos 450. Daqui, dessa divisão, nós temos o resultado de 108. Só que esse resultado de 108 aqui, pessoal, desculpa aqui, ó. Só que esse resultado de 108 é apenas desse nó aqui que nós acabamos de encontrar, ó, esse ramo. Lembrando que tem R1 e R4 ainda no cálculo. Bom, trazendo então para a segunda etapa de um circuito com uma associação mista, nós teríamos a seguinte situação: R1, RA, que nós resolvemos, e o R4. Substituindo, né, ó, lembrando que o RA é o nosso R2 com o R3, o resultado entre eles chegamos em 108 ohm, uma resistência equivalente a essas duas resistências. Agora, virou que tipo de circuito? Ó? Virou um circuito série. E nesse circuito série, como que a gente desenvolve ele, né? No circuito série, nós temos aqui, ó, já é o último ponto que nós calcularemos, ó. Então eu vou encontrar exatamente a resistência total, né? Ou resistência equivalente do circuito, do meu ponto A ao ponto B. Então nós temos aqui, ó, que a resistência equivalente é igual a R1 mais RA, que é uma série, ó, R1 mais RA mais R4. Notem que o R4, ó, está na escala de K. Então, 1,2K, já transformamos em um outro exercício. Sabemos que é 1.200 ohm. Substituindo os valores, nós temos resistência equivalente é igual a R1 tem o valor de 560 ohm, mais o nosso RA, que vale aproximadamente 108 ohm, mais o R4, que vale 1.200. Resistência equivalente do nosso circuito. É só efetuarmos aqui a soma, né? Então, 560 mais 108 mais 1.200, chegando a 1.868 ohm. Ok? Então, se nós fôssemos redesenhar esse circuito, entre o nosso ponto A e o ponto B, se nós colocássemos o aparelho para efetuar a medição desse circuito aqui, lembrando que para medirmos resistência o circuito tem que estar sem energia, né? Buscando a escala correta do aparelho na função de resistência elétrica, nós encontraríamos algo próximo, muito próximo, né, a esses 1.868, ok? Então isso resulta, né, na chamada resistência equivalente.